Não importa. A pessoa soltou tudo que existe. Soltou o entorno. Não há mais busca de aprovação dos demais. Aí, a pessoa está livre. Isso é ser livre. Não importa, você pode fazer e te ter passam para trás. Você continua fazendo, de novo e de novo, não importa. É irrelevante. Se houve centramento com a centelha, porque a centelha está preocupada com esse tipo de coisa, a centelha é o todo. O todo dá, o todo criou o universo e é tudo que existe. Abastece todo mundo, criou as pessoas, emana os seres o tempo todo. Cria o entorno favorável para que os seres progridam, como o nível do oxigênio do planeta Terra sendo mantida por 1 milhão de anos, estável, para que possa haver vida. Leiam os livros sobre Gaia. O todo faz isso o tempo todo. Se ele parasse de colapsar a função de uma onda, o universo inteiro desapareceria. Porque o universo é uma emanação dele. Ele sustenta o universo. Sustenta com a intenção dele, com a vontade dele o tempo todo. Então, não está preocupado se acham isso ou aquilo. Como é amor incondicional, ele continua fazendo até que um dia as pessoas ou as civilizações entendam a verdade e resolvam mudar. A eternidade é longa, então o todo não está sofrendo. Quem sofre, infelizmente, é a pessoa que está opondo resistência e sofrimento. E pode durar muito tempo até que a pessoa resolva soltar. Porque não tem outro caminho. Lá na frente, põe milênios nisso, mas cedo ou mais tarde a pessoa solta. Porque na medida do que ela resiste, ela evolui. É uma lei natural, normal. Você evolui na forma, na consciência, e aquele caminho está gravado dentro da sua energia, dos 7 corpos. Está gravado. Se você evolui por um caminho, por outro ou por outro. Se você estanca e começa a regredir, você desce pelo mesmo caminho. Quem foi por aqui, volta por aqui. Quem foi por lá, volta por lá. E volta na forma também. Regride na forma. A consciência impacta, mas regride na forma. Até virar o quê? Pura consciência sem forma. E aí? Consciente é uma situação extremamente desagradável. Bom, isso não leva muito tempo para acontecer, mas o caminho da volta é muito desconfortável, porque é consciente. Um ser que está evoluindo na consciência, quando ele está subindo, não tem problema. Uma formiga, ela tem consciência do estado dela, revolucionário de formiga. Então, para ela está tudo certo, porque ela pensa como formiga, sente como formiga, tem instinto de formiga, está tudo ok. Não tem nenhum problema. Ela constrói o formigueiro, colabora com todo mundo, que é o instinto coletivo que ela tem. Está tudo certo. De vez em quando, pode acontecer que passe um trator em cima do formigueiro e arrase tudo. Isso seria um apocalipse para as formigas, o fim do mundo. Morreriam milhões e milhões de formigas e começa tudo de novo. A formiga nasce de novo e tudo bem, vamos em frente. Morreu formiga, voltou formiga. A consciência está perfeita. Ela não tem uma voz de questionamento existencial porque é formiga. Isso vai acontecendo ao longo da evolução. Vai passar por inseto, por um animal qualquer, uma leoa, uma zebra, e está tudo certo. Tubarão é tubarão. Está tudo ok. O tubarão tem consciência de tubarão. Claro que cada tubarão é diferente dos demais, cada animal é diferente dos demais.
Eles têm uma personalidade de acordo com cada centelha que está dentro deles e do ego que está cobrindo. Claro que tem leões e leões. Vocês podem procurar o vídeo daqueles 2 rapazes que criaram aquela leoa, que foi solta na África. Um ano depois, eles a reencontraram e vocês podem olhar a reação que a leoa teve. 1 ano, um animal irracional, selvagem, feroz, etc. 1 ano depois, eles a reencontraram. Veja a reação que ela teve ao ver os 2. Portanto, existem leões e leões. Eles também têm cada um a sua particularidade. Estão e vão evoluindo, mas no estágio de leões, pensam coletivamente como leões, e assim vai. Agora, imagina que chegou no ser humano e depois ele resolveu parar. Puxou o freio de mão, estancou e começou a voltar. Começa a ser do contra. Ele volta e volta num estado, formato animal, mas com consciência. É muito complicado isso. Porque quando ele voltar como leão, ele vai se sentir confortável porque tem muito poder. Mas se voltar como zebra, aí a coisa já fica um tanto quanto difícil. E se voltar para um inseto, com a consciência que teria que ter hoje, com toda a sofisticação, o refinamento intelectual, imagine, sistema nervoso central de humano no corpo de um inseto. É difícil. É muito difícil. E essa é a realidade de como são as coisas, como é o universo. Evolui e involui se a pessoa resiste por muito tempo. O todo é muito benevolente. Então, essa volta demora muito tempo. A pessoa tem inúmeras oportunidades de parar com a resistência. Isso leva muito tempo para acontecer. Mas tem seres, tem pessoas que resistem, que são contra, porque são contra filosoficamente, seja lá a razão que for. Continua sendo do contra, mesmo sabendo que tudo funciona desta forma, que é assim. E isso não é nenhum castigo. O todo é benevolente, não faz tortura, ele só ajuda. O todo não pode deixar de ser o todo. É claro, é o óbvio. O todo não pode deixar de ser quem ele é. Então, se você contraria o que ele é, o que é que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Pensa bem nisso. Ele não pode fazer nada. Como ele vai contrariar o que ele é? O todo é para evoluir. Tudo evolui. Alegria, felicidade, prosperidade. Se a pessoa, por livre e espontânea vontade, resolve, não quero mais nada disso, a pessoa começa a voltar. Não é que o todo está castigando. O todo está tentando fazer a pessoa parar de voltar e voltar a crescer. O todo está horrorizado de assistir um desastre que acontecerá lá na frente. Mas o que é que ele vai fazer? Ele não pode ser quem ele não é. Ele é. Não tem jeito dele virar outra coisa. Ele só pode ajudar. Talvez você já tenha tido a experiência de tentar ajudar uma pessoa de todas as formas e a pessoa resiste à ajuda que você está dando. Quem já cuidou de filhos sabe como é difícil mostrar um caminho, dizer que é por aqui e a pessoa vai por ali. Não, mas eu quero fazer aqui, é aqui, não é aqui. E muitas vezes você vai escutar a frase: eu não pedi para nascer. Ponto. É fatal isso. Eu não pedi para nascer. É essa atitude, entende? Se um filho fala isso para um pai, eu não pedi para nascer, quer dizer, olha o que você fez comigo. É a atitude do ser em relação ao todo.
O pai, na verdade, está no lugar do todo nessa situação. Mas é a mesma coisa que a pessoa que está se opondo ao todo está fazendo. É como se você falasse: eu não pedi para nascer, eu não pedi para você me criar, eu não gostei, eu sou contra e eu não vou fazer o que você quer fazer. É isso que acontece. E o que é que um pai pode fazer? O pai humano pode até espancar o filho, mas o todo não espanca. O todo é impossível deter pensamento e sentimentos humanos. É o que está escrito: os meus pensamentos não são os mesmos que os seus pensamentos. Formiga pensa como formiga, homem como homem, e o todo pensa como todo. A distância é incomensurável. Como que uma formiga pode avaliar o entorno onde ela está? Ela simplesmente vivencia aquilo e pronto, não tem a menor noção. O humano já tem uma capacidade grande de consciência, mas se ele não deixa a centelha divina atuar, ele também está agindo de uma maneira bem limitada, porque é a centelha que faz a expansão. Essa fusão com a centelha é que permite a expansão para entender a metafísica do universo. As leis são claríssimas, mas se é o ego analisando, para o ego é como se fosse grego, não entende nada. Como que não está entendendo nada? Se a coisa está sendo explicada o mais claro possível, e N vezes e repetidas vezes, e de diferentes maneiras, para facilitar o entendimento, e ainda não está conseguindo entender. Isso só é possível quando não é a centelha, porque se não é a centelha falando com a centelha, o todo falando com ele mesmo, entraram em fase, não tem problema nenhum de entendimento. Mas, se é um ego falando com uma centelha, aí fica difícil. Imagina ego com ego, aí é guerra. Vocês veem o que acontece com a história do planeta. Ego com ego, poder com poder, território com território. Vocês sabem que quando tem 30 chimpanzés, eles controlam quilômetros quadrados na floresta. Tem um bando aqui e outro ali. E quando esses bandos migram e encostam no território do outro, a coisa é feroz. Os chimpanzés são capazes de crueldades imensas. 30 elementos vezes 30 elementos numa floresta gigante, eles se esbarram até a morte. E como o chimpanzé já tem uma capacidade de raciocínio grande, eles são capazes de atuar em grupo, de ter estratégia, de combate, de cilada, de atacar por vários ângulos, por vários lados, para forçar o outro a vir para cá e ficam esperando aqui. Você não nota diferença quase nenhuma quando um grupo de chimpanzés arma uma estratégia militar do que quando humanos fazem nas guerras, invasões e etc. É praticamente a mesma coisa. Quer dizer, só tem cérebro reptiliano atuando, não tem neocórtex. A similitude é extrema por causa disso. Os chimpanzés são puro cérebro reptiliano. Um pouquinho mais de emoção, uma camada de emoção por cima, mas é só um sistema límbico por cima, só para ter um grupo que ainda os 30 não se metam com eles. São capazes de conviver, reproduzir, cuidar uns dos outros, as fêmeas que cuidam dos filhotes. Aquele bando consegue progredir, mas se esbarram nos outros 30. É inevitável. Por quê? Porque são conduzidos pelo cérebro reptiliano, o ego de cada chimpanzé. É extremamente elucidativo estudar a vida animal, porque é facilmente perceptível o comportamento do ego humano nessas situações.
como que a gente pode esperar que um chimpanzé solte? Solta, sem dominar ninguém. Não põe pressão. Para esperar a vez dele. Tem floresta para todo mundo, trata bem os outros. Se encontrar alguém do outro bando, trata bem, divide, harmonia, paz. Quando viram humanos, é perfeitamente possível, porque daí eles têm esse grau de racionalidade que os humanos têm. É uma coisa lógica, racional, mas não precisa ser dessa forma. Você tem uma produção de leite gigantesca. Não há necessidade. É um absurdo jogar tudo isso no rio, no lixo. Ah, mas é claro, aí já sei as argumentações contrárias ao que eu estou falando. Todas as leis econômicas que regem tudo isso estão, portanto, não dá para fazer diferente. Nós temos que jogar o leite no lixo. Só que essas leis são leis de quê? É óbvio que são leis do cérebro reptiliano. É o darwinismo social. É o poder, a preservação do mais forte, o mais esperto, o mais inteligente, o mais adaptável. Tudo o que o Darwin falou. Então, isso justificou, deu toda a teoria para se justificar o darwinismo social. Uma raça sobrepuja a outra, uma raça escraviza a outra, elimina a outra, genocídios e assim por diante. Isso tudo poderia ser resolvido facilmente com a aceitação da centelha, mas vocês sabem que basta pesquisar um pouco para ver. Descobrirem que o conceito da centelha divina é ponto da discórdia. Se você quer uma coisa que seja um problema para a humanidade, aceitar é a centelha divina. É muito difícil encontrar uma pessoa que aceite isso e que haja conforme isso. Quanto maior poder houver, menor a aceitação da existência da centelha divina. Isso fica parecendo um conceito esotérico daqueles tipo a coisa mais viagem na maionese, pior que extraterrestre, pior que extraterrestre é falar na centelha divina, porque extraterrestre está dentro de uma coisa da espécie, pode nascer num outro planeta, então eles lá e nós aqui, e se eles vierem aqui é problema deles, então continua tudo igual. O fato de se aceitar, extraterrestres, não vai trazer grandes modificações para uma civilização igual a nossa. É como se um bando de chimpanzés fica sabendo que tem outro bando de chimpanzés aqui na floresta. Então, tem um povo novo no planeta X e um povo novo no planeta Y. E daí? Tá tudo certo. Mas se chegarem aqui perto, problema, o que acontecerá? Vamos supor que daqui a alguns anos os humanos se estabeleçam em Marte. Viver lá, nascer lá onde tem marcianos. Então, depois de 2, 3, 4 gerações, o povo que está lá se julga o quê? Marciano. Ele não é terrestre. O tataravô dele era terrestre. Mas agora ele é marciano e os interesses de Marte em primeiro lugar. Ele sabe que tem um povo lá que dizem que é de origem dele. Lá era terrestre. E os terráqueos vão pensar o quê? Os irmãos de Marte não. Marte já é um outro povo. E aí, inevitavelmente, com o andar da carruagem, os conflitos planetários começam a acontecer. E quanto mais planeta habitável tiver, mais conflito haverá e guerra entre planetas. Porque o conceito disso não mudou nada. É como bando de um lado do planeta Terra, uma raça, outra raça. Uma cor, outra cor, e assim por diante. Não muda coisa nenhuma. Portanto, pode ter extraterrestre tanto igual aos humanos quanto não, sem nenhum problema. Portanto, não é muito estranho que os humanos fiquem preocupados com invasões de extraterrestres, como nos filmes. Eles vêm nas naves, invadem e colonizam, escravizam, etc.
principalmente no formato reptiliano. Várias séries, não é à toa. Por quê? Se se tem esse tipo de conceito do darwinismo social, tanto faz nascer num planeta como no outro. Vai ser um ser com cérebro reptiliano. E assim, os daqui querem dominar os daqui e os de lá querem dominar os daqui. Com armamento, com capacidade tecnológica, vem aqui, domina. É por isso que os humanos têm medo de extraterrestre. E na verdade, é absolutamente coerente isso. Porque é a mesma coisa que estar com medo do povo do outro lado da montanha. Nosso território é da montanha para cá, o do outro povo da montanha para lá. Então a gente vai lá e extermina, ou eles vêm aqui e nos exterminam. É o que aconteceu na história da humanidade o tempo todo. O avanço seria pensar: aquele marciano tem uma centelha divina dentro de si, e eu também tenho. Então, somos irmãos. Aquele marciano é meu irmão e eu sou dele. E o marciano pensar a mesma coisa. Pronto. Aí, nós teríamos a paz planetária. Mas se não houver esse conceito da centelha divina, é mais um povo. Se é de outro planeta, é irrelevante. Daqui a um tempo, quando a humanidade se acostumar, vamos supor, for a Marte e o tempo tiver passado, já existir colônias, etc., cada vez mais comum, normal, as pessoas aceitarem que tem gente em outro planeta, já que haveria humanos em Marte e assim vai. Vamos supor outro planeta, e outro planeta, e outro planeta. O único avanço real é a situação da centelha divina. Aí sim, houve evolução. Senão, as guerras terrestres passarão a ser guerras interplanetárias. Inevitável, porque o conceito deles contra nós, ou nós contra eles, permanece. A única maneira de evoluir, mudar, é a aceitação de que a centelha divina está dentro de cada pessoa, de todos os seres que existem. E a centelha é o próprio todo. Então, não tem sentido o todo lutar contra o todo. Daí pode haver paz, mas isso é um salto gigantesco e é por isso que demora. Vamos voltar um pouco. Aquela pessoa que está tentando soltar e que estão levando vantagem em cima dela, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que centrar, criar e acessar a ligação direta que ela tem com o todo, a unificação, a iluminação. Aí, ela não terá essa resposta emocional de achar que está sendo passada para trás por todo mundo, que está sendo um otário. A única maneira é esta. Só pelo ego não existe solução para o problema, porque na medida em que você soltar, os demais que estão nesta forma de ver atual da humanidade não soltaram e vão tomar posse daquilo que você soltar. Com certeza, quanto mais desapego você tiver, mais otário você será. Não se pode ter nenhuma visão romântica da vida sobre isso. É a mesma coisa do colapso da função de onda. Achar que porque eu descobri a mecânica quântica, a fórmula de Schrödinger, que agora vou colapsar tudo o que eu quero na vida. Isso é ilusório. É visão romântica da vida. Isso não existe. E todo mundo que tentou fazer isso já viu que não é dessa forma que acontece. Não adianta querer colapsar com o ego. Quem colapsa é a centelha divina. Isso tem que ficar absolutamente claro. Pois é, mas daí temos a seguinte situação. Conhecimento dá trabalho. Dá muito trabalho de obter. Biblioteca tem milhares de livros. E ler e pesquisar milhares e milhares de livros dá um trabalho insano. Um tempo insano. E desgaste insano. Décadas e décadas e décadas de vida.
só laboratório e laboratório como os alquimistas. Laboratório o tempo todo para se chegar ao conhecimento. E chega. E qualquer um chega se tiver o mesmo trabalho, a mesma determinação e mesma dedicação. O que comentam comigo de vez em quando? No DVD, uma hipótese, um exemplo, 18 minutos, 1 hora e 32 segundos, você fala assim. A pessoa só vê um pedacinho de um DVD e tem 70 DVDs até hoje. E a partir de hoje tem 71. A maioria de 3 horas e uns de 15, de 2 horas. Tem mais alguns de 2 horas, mas é de 2 a 3 horas cada um e tem 70. A complexidade do universo é gigantesca. Então não dá para passar tudo em 70 DVDs. Não dá. Nem uma biblioteca de 100 mil volumes também não dá. Registros acásticos é um negócio gigantesco. Então, passa-se pedaço por pedaço. Assunto tal e assunto tal. 3.000 peças, um quebra-cabeça. Quebra-cabeça do universo. Como é que eu vou passar o conhecimento se não for um vídeo de 2 horas, de 3, um outro vídeo, linearmente? Linear, uma coisa por vez. Então tem 70 e ainda não terminou. Os 70 DVDs dão uma excelente ideia de como é que a coisa funciona na prática. Então, quando a pessoa fala no DVD 18 minutos, 33 segundos, você falou assim, mas aquilo é complementar ao DVD, 58 minutos e 12 segundos. Uma coisa está junto da outra e são pedaços do quebra-cabeça. E outro pedaço, e assim por diante. Então, se a pessoa não assistiu os 70, é claro, dá trabalho, é muito tempo. Tem que gastar muito tempo, tem que parar, tem que dar stop e ver o que ele quer dizer. Tem que pensar, tem que pesquisar, tem que entrar na internet, tem que entrar no site de pesquisa, achar o livro e ler. Entendi? Vamos em frente. É assim que progride. Então, os 70 DVDs passam uma mensagem. Então, se olhar só um pedacinho, é uma visão distorcida da realidade ou incompleta da realidade. Então, quando se fala colapso da função de onda, tem que se ter muito em mente, porque tem um DVD que eu falo o tempo todo de budismo, taoísmo e zen. Não dá para deixar de lado esse DVD, não dá. Esse DVD é crucial, é fundamental para se entender como funciona o universo, como é prosperidade, vendas, ganhar dinheiro e etc. É claro que lá no início tem que explicar o colapso da função de onda, porque há poucos anos atrás, mecânica quântica era uma coisa falada por quantas pessoas no planeta Terra? Em 1927, 1935, tinha quantas pessoas que entendiam de mecânica quântica no mundo? 6, 7, 8, 10? Tem os técnicos que aplicam a fórmula. Mas o que entendiam, os que criaram a fórmula, quantos tinham? Isso 50, 60, 70 anos, 80 depois, continuavam a mesma coisa. Então, é preciso explicar o que significa a filosofia que está por trás, a teologia que está por trás da mecânica quântica. Porque senão, fica só os fenômenos, como Niels Bohr falou. Ele foi claro e foi prudente. A física só estuda fenômenos. A realidade última não é do nosso interesse. Não é física, é metafísica. Pois é, então ele foi prudente e ele falou: nossa caixinha vai daqui até aqui. Nós estudamos os fenômenos, achamos as fórmulas e daí dá para fazer um monte de coisas, uma parafernália toda como as fórmulas. Mas o que significa o elétron passar por 2 fendas simultaneamente ou ele voltar atrás e passar de novo? Efeito retardado e assim por diante. O tunelamento quântico e todos os efeitos da mecânica quântica. O
que significa isso? É filosofia. Isso deixa pra lá. Mas isso durou 70, 80 anos desse jeito. É preciso explicar para o povo que existe mecânica quântica, colapso da função de onda, etc. Tá perfeito. Mas isso é pedaço da história. Para que o colapso da função de onda funcione, é preciso explicar para as pessoas que tem que existir uma coisa que seja reconhecida pela pessoa, que é a centelha divina que está dentro dela. Aí, juntou as duas coisas. Aí, o colapso passa a ser uma coisa muito real, muito concreta e cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. O todo faz o colapso da função de onda também. Ele emana o universo. O tal Big Bang de 3 bilhões e meio de anos atrás, o que é aquilo ali? É colapso da função de onda. Os romanos escreveram de que jeito? Faça-se a luz. Então, é a mesma coisa. Teve a intenção e emanou o universo. O universo está dentro do todo. E não teve problema nenhum dentro dele. Emana mais uma dimensão e mais um universo. Isso é extremamente importante. É extremamente importante que fique entendido. O colapso da função de onda só funciona em larga escala, não para criar vaga no estacionamento. Isso é simples, mas algo mais. Só funciona com a centelha divina sendo aceita e assumindo o controle da vida da pessoa. Pensa bem o seguinte: o colapso da função de onda é algo inerente ao universo. Existe onde existe consciência, ou seja, onde existe consciência, existe colapso da função de onda. Muito bem. Evidentemente, com o livre-arbítrio, você pode ter seres positivos, benevolentes e seres negativos, que se opõem ao todo. É inevitável que isso aconteceria, devido ao livre-arbítrio. Tem que se aceitar que é assim, e não pode ser de outro jeito, senão tem que acabar com o livre-arbítrio de todos os lados. Cada um escolhe o que quer, colapsa a função de onda. Se um ser que se afasta do todo tem a mesma capacidade de colapsar a função de onda do todo, seria um desastre total, seria o que se chama de dualidade. Duas forças poderosas, antagônicas, de igual poder. Isso não existe, só existe um poder. Tem forças, mas poder, só um. Mas essas forças podem ser muito poderosas, porque conhecimento é poder. Quanto mais uma pessoa entende de física, mais poderosa ela fica, até um nível imenso. Você pode ver a história do planeta Terra que mostra, quando a física chega num determinado ponto, o que é capaz de fazer, os fenômenos. Então, como se poderia ter um equilíbrio nisso? Evidentemente, só com metafísica. Pela física, todo mundo pode estudar e estar numa escola. Aprende, então é relevante. Você pode ter física do lado da luz e do lado negativo. É puro conhecimento, até um certo ponto, até aqui. Além daqui, não é mais física. Lembram de Niels Bohr? Então é outro departamento. E metafísica é uma coisa extremamente abstrata. E quanto mais abstração, mais difícil de entender, intuir como funciona. Uma coisa está toda intrincada na outra. É preciso um nível de iluminação X para se poder entender determinados conceitos abstratos. Isso, por si só, faz o controle do universo. Isso, por si só, faz com que haja um certo equilíbrio em todo o universo. Porque o poder absoluto implica numa capacidade de abstração absoluta. E aí entra uma variável na equação que jamais se imaginou que poderia ser assim. Para que a capacidade de abstração possa ser suficiente para entender como funciona o universo,
tem que haver junto dela um sentimento. Aquela energia consciente, ela só consegue expandir a sua capacidade de entendimento da realidade, e isso, como falei, entendimento da realidade, seria todas as leis físicas. A partir de um ponto, só com amor é que é possível. Amor incondicional, que é possível ter a capacidade de abstração. É uma coisa que está fechada na outra. É totalmente impossível, a partir de um determinado ponto, entender como tudo isso funciona se não houver sentimento. Isso é um autocontrole, uma alta regulação do universo que o todo fez para garantir que o universo seja um lugar em larga escala benevolente. Tem os seres que são contra, mas no macro da situação é benevolente. Senão, seria um desastre total. Se não houvesse esse controle, essa limitação de que tem que sentir amor para poder entender uma matemática mais avançada, uma física transcendental e assim por diante. Imagina se fosse só pelo intelecto, a pessoa não teria limite de poder mental. Se fosse assim, os dinossauros ainda estariam andando aqui e nós jamais teríamos aparecido aqui. Porque você imagina a força de um Tiranossauro Rex e com um conhecimento de física nuclear. Se não houvesse o limite para o cérebro do Tiranossauro Rex entender a realidade e construir coisas e aparatos e tecnologias e naves espaciais e etc. Se não houvesse essa limitação do sentimento de amor, nada impediria que os dinossauros dominassem o universo inteiro, para ser uma única raça no universo, eugenia total. Por isso, que isso não aconteceu, porque para crescer, para adquirir um conhecimento transcendental de como fazer o colapso da função de onda em larga escala, se não tiver amor, não consegue entender e não consegue sentir. Porque o colapso não é uma atividade mental, é um sentimento. O que cria é um sentimento. A mente só dá forma. Que carro que eu quero? Eu quero um carro tal, ano tal, cor tal, modelo tal e etc. Esse é o carro que o ego deseja. Agora, para aquele carro aparecer na sua garagem, quem cria isso? É o sentimento que cria. É o sentimento que faz a energia se mover. Emotion. Se mover para o carro, entrar na sua garagem. Agora, qual é o sentimento? É de amor incondicional. Então, é muito simples. Agora, eu já sei dos contra-argumentos. Eu escuto de tudo. Está cheio de gente que não tem sentimentos e tem fortunas. E daí, usando meios de competição pura e simples, qual é o limite que se pode conseguir no planeta Terra? Qual é o limite? É vasto. Quanto tem as pessoas mais ricas do mundo? 50 bilhões? 200 bilhões? Qual é o nível de poder que essas pessoas têm? É imenso, é enorme. Eu não estou dizendo que essas pessoas têm esse poder, não têm amor. Não distorçam. Não é nada disso. Tem que colocar dentro do contexto. Mas vocês podem ver, ao longo da história, os grandes ditadores que fizeram grandes guerras, aí fica bem mais fácil entender. Mesmo sem amor nenhum, a pessoa conseguiu fazer uma guerra mundial, dominar 3/4 do planeta Terra. Por competição, não tem limite de nada. Pode se escravizar, acumular, matar, invadir, etc. Chimpanzés contra chimpanzés. Qual é o limite desse bando aqui? É só o grau de inteligência que o líder tem. Se o líder conseguir conversar com o líder do outro bando, passa a ter quanto? 60, 30? Mais 30 ou 59, vamos supor que esse líder tenha que matar o outro líder. Aí encontra o outro bando. Agora são 59 contra 30. Então, o outro elimina mais fácil ainda.
Imagina qual o limite de um bando de chimpanzés que podemos chegar. Milhões num bando. Bastou que um eliminasse o outro e fosse eliminando e escravizando os demais. Não tem limite nenhum. Portanto, conseguir coisas é só uma função do ego. Qualquer ego que estude, trabalhe, pense, determinação, vontade, ambição e etc., tem uma fronteira de livre-arbítrio gigantesca nesse planeta. Basta olhar a história. Os limites são imensos. O parque infantil, a área do parquinho infantil para brincar, é gigantesca. Mas nunca chega no parquinho inteiro. Pode olhar a história. Vai, falta um pedacinho. Os dinossauros dominaram a Terra toda? Não. Por quê? Para aqui. Para chegar nesse ponto não consegue, porque aqui está o limite do todo. O todo faz acontecer as coisas mais inimagináveis possíveis para voltar ao equilíbrio. Vai e volta. Outro conquistador. Vai, outro conquistador. Vai e volta. A história sempre volta. E claro, sofrimentos inimagináveis para esses conquistadores. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, existe um limite. Esse conquistador que chegou até aqui e falta só isso, um pouquinho, ele não consegue entender. Ele não consegue aceitar nada do que foi dito aqui nesse DVD número 71. É por isso que ele não consegue, porque o que falta aqui para ele dominar tudo é o amor incondicional. E isso ele não tem. Então, ele não consegue. Aí vem a teoria do caos e dá um jeito na situação. Por que tem teoria do caos? E isso é pura matemática, é assim que funciona. O universo faz assim infinitas vezes, ele sobe, desce. Por isso, quando sobe, o dominador está pensando, vou dominar tudo. Não vai. Chegou em cima, ele desce. N fatores interferem e para aquele caminho e volta ao início para começar de novo e ver se aprende novamente. Mais uma oportunidade. Agora, teoria do caos é uma coisa extremamente desconfortável. Se tem uma coisa que tira da zona de conforto, é a teoria do caos. É o cisne negro, a coisa mais imponderável, mais inimaginável, mais absurda, mais horrível, mais aterrorizante, mais catastrófica acontece. O que é impossível de acontecer, acontece. E isso é ao longo da história. Puxa 6.000 anos atrás para cá, é sempre assim. Então, a teoria do caos ajusta todo o funcionamento do universo periodicamente. Agora, se a pessoa está deixando a centelha atuar na vida dela, a teoria do caos é uma força benevolente que só ajuda a pessoa. Que só ajuda. Promove crescimento, ainda mais evolução, mais prosperidade e tudo mais. Veja bem, teoria do caos não é caótica, não é um desastre, não é um apocalipse, nada disso. A teoria do caos, na verdade, ela põe ordem na coisa. É que o nome é que ficou complicado. Na verdade, ela põe ordem quando o negócio está impossível de administrar. Um conquistador, matando milhões e milhões e milhões, tem que pôr ordem. Então, existe a teoria do caos, que vai pôr ordem naquela situação. Mais cedo ou mais tarde, e pronto, tudo volta ao normal. Agora, para quem não está alinhado com a centelha, a teoria do caos aí é considerada caótica, no sentido da desordem, da desorganização de tudo. E é verdade, porque se a pessoa não centrou, se a pessoa não está unificada, emanando amor, o entorno, evidentemente, será caótico. Porque se não está alinhado com o todo, está fora de fase com o todo. E todo é tudo de bom que pode existir.
Se não está alinhado com ele, está sujeito às leis físicas normais, físicas, químicas, cosmológicas, etc. Aí entra nas leis humanas, as tais leis humanas, que regem tudo aí. Está debaixo dessas leis, ou está debaixo das leis do todo, ou está debaixo das leis da criatura e dos sistemas que as criaturas criam, sejam os mais diferentes possíveis, imaginativos ou catastróficos possíveis. Não importa. Se vocês pegarem os 30 membros do bando de chimpanzés e estudarem atentamente as regrinhas que regem aquela micro-sociedade deles, vocês verão que eles têm um monte de regras, de comportamentos, econômicas, sociais, familiares, etc. Aqueles 30 têm um microcosmo deles, o que não tem nada a ver ali com a lei do todo. Então, é desta forma que a evolução vai acontecendo, ano após ano, século após século, milênio após milênio. O todo aguarda que as criaturas entendam que as regrinhas dele são as melhores possíveis e que não precisa sofrimento para ser feliz. Só o que se precisa é de uma coisa para começar: soltar. Soltar é fundamental. Sem esse desapego é impossível, literalmente impossível, haver progresso na vida do ser. Progresso real, verdadeiro, contínuo, vida após vida. É impossível, porque se não solta, quem está no comando é o ego. E o ego vai contra as regras da lei do todo. Não tem como ser diferente. O ego serve para a pessoa evoluir. A centelha está encapsulada por um ego, para que ela possa ter a individualidade. Ela tem livre-arbítrio, porque a centelha por centelha é o todo. Então, não teria livre-arbítrio nenhum. Para ter livre-arbítrio, a centelha precisa estar coberta por um ego. E esse ego, um quer ser jogador de futebol, o outro cantor e assim por diante. E está tudo certo. Cada um cumpre uma função dentro do universo. É perfeito. Mas esse ego precisa evoluir para reconhecer que tem uma centelha dentro dele. Aí ele pode acrescentar ao todo aquela individualidade, toda a experiência que ele teve acrescentada no todo. O todo ganha experiência individual de cada ser emanado quando unifica. Acrescentou mais aquele conhecimento, habilidade, experiência, etc. Tudo cresce, todos evoluem juntos. Cada centelha tem latente dentro de si potencialmente esse conhecimento do todo, esse poder todo, essa habilidade toda. E essas centelhas todas, cada uma delas, estão dentro de cada ser que existe no universo. Para que o ser tenha acesso a esse potencial da centelha, que está dentro dela, ele só precisa aceitar a centelha. A centelha é um tesouro indescritível, que está lá com todo o conhecimento, toda a habilidade, todo o amor, tudo de bom que existe no universo está naquela minúscula centelha dentro do ser. O ser pode dispor, pode se beneficiar de tudo isso, desde que ele aceite a centelha e deixe a centelha atuar junto com ele, entre em fase com a centelha, haja uma unificação, uma fusão. Se o ser deixar isso acontecer, não existe limite mais algum de felicidade e evolução que ele pode ter. Então, na verdade, é uma verdadeira tragédia quando um ser resiste a deixar a centelha assumir junto com ele a própria vida. É adiar uma alegria infinita,
para um tempo futuro sem necessidade. Isso pode ser feito a qualquer hora, a qualquer minuto, segundo. Basta que a pessoa aceite, deixe. Não precisa esperar a próxima encarnação ou daqui 100 encarnações. Isso é uma coisa que não deve se fazer nunca. Racionalizar as encarnações. Já que eu vou ter várias encarnações, deixa para evoluir na próxima vez e aqui agora vai ser a competição. Não, a coisa não funciona dessa forma. Pensar desta maneira é uma coisa muito delicada, para falar o mínimo, porque a evolução, ela acontece o tempo todo e a involução também o tempo todo. É um fluxo. Não se pode correr o fluxo de fazer o risco de fazer uma racionalização desse tipo. Esse tipo de questão sempre foi levantada quando se falou abertamente de reencarnação há milênios atrás. Sempre houve esta discussão teológica em cima disso. A tentação de deixar para a próxima vida, para outra, um dia eu faço e eu vou empurrando de qualquer jeito. Não é dessa maneira que funciona o universo. Sempre se teve muito cuidado com o conhecimento da reencarnação por causa disso. As pessoas tinham muita precaução com o conceito por causa disso, de se adiar a evolução, para sabe-se lá quando. Então, é uma coisa para ser muito bem pensada. Agora, em termos práticos, não existe nada que a pessoa possa fazer que trazer mais benefícios para ela, vivendo em qualquer planeta do universo, principalmente neste. Não por pressão, não por força, não ter ansiedade de forma alguma. Deixar as coisas fluírem naturalmente, no devido tempo. Solta o universo, deixa o universo andar naturalmente. Tudo terá solução se isso for feito de forma sincera. Soltar. Soltar as dívidas. Isso não quer dizer esquecer que tem dívida, não pagar as dívidas. Não quer dizer jogar as dívidas tudo na gaveta. Não quero mais saber disso porque baterão na sua porta. Não é ignorar as dívidas. Soltar é uma filosofia de vida. É o desapego da coisa. E quando se tem desapego, há progresso. É um paradoxo, mas é a realidade. Toda vez que se tem desapego, há progresso. Por isso que eu levantei no começo o conceito das duas filosofias de vida. Uma, eu vou jogar o jogo do mundo, ou seja, eu vou entrar no mundo, e a outra eu vou estar no mundo, mas não ser no mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. O que está no mundo, mas não ser do mundo, ele paga todas as dívidas dele, porque ele não é do mundo. Portanto, não faz dívidas. Se ele não é do mundo, ele não faz dívidas. Aparentemente, pensa-se que para jogar o jogo do mundo tem que fazer dívidas. Aí é difícil, porque se você faz dívidas sem ter receita, sem ter ganho, o desastre é certo. E se faz dívidas achando que entrarão pedidos por alguma razão, o problema aparecerá. É muito importante entender isso. É a mesma história de achar que o mês que vem vai, depois no carnaval anda e assim por diante. Chama-se esperança isso, a última que morre, esperança. Isso nos negócios é a coisa mais desastrosa que pode existir. Por quê? Depois do carnaval anda, então nós podemos fazer dívida agora? Pensa bem o seguinte. Essa pessoa que foi comprar o bolo, qual o capital que ela precisa? Vocês estão entendendo? Para haver crescimento, não há necessidade praticamente de nenhum capital. Vamos ver um caso extremo. Um mendigo. Ele fica no farol pedindo esmola. Ele nem tem o dinheiro ainda para comprar o chocolate para vender.
Ele está ali. Ele tem que pedir esmola para comer. Então, qual o capital que ele tem? Ele mesmo. Perguntinha. Será que dá para esse mendigo sorrir, desejar bom dia, boa tarde, boa noite, enquanto ele pede alguma coisa? Sorrir e agradecer? Isso chama-se vendas. Vendas. Até para ser mendigo tem que saber vender. Vender a doação que a pessoa dará para ele. Tem que doar de boa vontade. Doou para um mendigo, feliz, o sujeito também fica feliz. Todo mundo fica feliz e todo mundo cresce. Imagina a seguinte situação. Vem uma menina, bate no vidro e precisa de dinheiro. Vamos supor que você tira uma nota de R$2. A menina pega a nota, rasga, porque você deu uma miséria para ela. Isso aconteceu. Como é que uma pessoa pode progredir desse jeito? Então, até para pedir esmola, tem que ter alegria. Senão, fica muito difícil ganhar. Mas se o mendigo fizer direitinho, ele vai receber um dinheirinho. E só vocês calcularem quantos carros param em cada farol. Vamos supor quantos faróis acontecem ali, parados, e quantos carros passam ali. Daí, faz uma média e verifica quanto se dá por dia e quanto se dá por mês. Eu não vou contar porque, já sabe, daqui a pouco vai ter gente nos faróis pedindo. Eu não vou dar o valor que significa isso. Mas eu garanto que com esse trabalho, veja, a pessoa ganhou um dinheirinho e foi lá comprar o bolo. O mendigo passou do capital 0, agora já vai lá e compra um bolo, compra uma roupa melhor e sai vendendo o bolo. Aí 1, 2, 5 ou 10, aí ele tem mais capital e assim vai. Onde está o problema? Onde está o problema para progredir? 0 de capital, hein? 0. Agora, imagina alguém que já tem casa, condições e toda a infraestrutura, que tem o dinheiro para comprar 4, 5, 100 bolos por vez, ou qualquer outro produto ou qualquer outro serviço. Vou fazer comida e vender, ou roupa, etc. Comercializar roupa, compra, revende. Veja a margem de lucro a cada revenda, cada peça. Só tem o desejo intenso de progredir. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Tem que ser intenso. Porque o mais ou menos em uma semana ou 2 não acontece. Comprou as roupas, aí já fez reunião com as amigas para oferecer. Não deu certo, eu não consigo juntar as pessoas. Tem estoque, tem as roupas, mas eu não consigo juntar as pessoas para oferecer. Tem N desses exemplos. Sempre, lá no fundo, lá atrás, tem uma questão da filosofia de vida. O ímpeto de ganhar, de produzir, de melhorar sempre. Isso é filosófico. Isto é, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu vim fazer aqui. Então, imagina, se a pessoa já tem essa concepção que ela está aqui para fazer alguma coisa, que ela está aqui para crescer, para evoluir, para usar o máximo da capacidade dela, ela já sai fazendo. Daí você já pode tirar uma conclusão. Os que têm o ímpeto, eles já estão lá na frente. O que tem esta falta de fazer intensa são os que têm dificuldade. Vamos dizer, tem muita gente que não tem oportunidade, mas nós estamos falando do mendigo. Falta conhecimento? No sebo tem livro de R$4 à venda. R$4, R$3, R$2. Entra no site dos sebos e veja. E não é um livro que não acrescenta nada. São livros fundamentais. Um livro que muda a vida da pessoa. Um livro por R$3, R$4. Falta conhecimento? Não há conhecimento disponível? Não. 100 mil anos atrás já passou. Estamos em 2016. Existem meios da pessoa progredir, seja lá onde for. Mas é preciso ter essa vontade de progredir e persistir. Mais que uma semana, um mês, ou 2 ou 3 meses. Porque vai dar trabalho, com certeza.
muito trabalho. E cada vez mais, adivinha, mais trabalho. E essa é a palavra. Uma das palavras mais complicadas que existem nesse planeta. É por isso que se vê ao longo da história a tal disparidade de evolução. No frigir dos ovos, não são as grandes questões econômicas, leis, filosofia, sociologia, etc. Não é isso. O mendigo, ele pode sair dessa situação se ele fizer direito. Se ele conseguir tratar bem o cliente, que é a pessoa que está no carro, parado no farol. Se ele conseguir ter a alegria de estar vivo, ele progride. Mas esta é a alegria que tem que ter todos. Todos. Não é só o mendigo, o empresário, o executivo, o técnico, são todos. Tem que ter essa alegria. Se não houver isso, se houver aquela melancolia existencial, é impossível. Impossível. O universo só funciona com alegria. Eu sei que essa é uma pílula difícil de engolir, que a coisa tem que ter alegria para andar. Sem alegria não anda. É só fazer uma experiência. Faz algo com uma alegria interna, intrínseca. Não é a alegria, ganhei não sei quanto, estou alegre, essa emoção. Comi um pudim desse tamanho e fiquei alegre, essa emoção. Alegria é uma coisa interna, flui de dentro. Na verdade, flui da centelha divina. Mas tudo bem, não precisa nem saber que existe centelha divina. Aliás, quantos desses 7 bilhões precisam saber que existe centelha divina? Aliás, meia dúzia de esotérico. É ínfimo. Bom, se um número significativo de pessoas que existe sabe da centelha divina, tudo já teria mudado. Nem estaríamos aqui falando disso. Nem estaríamos aqui falando de dinheiro. Já não haveria problema de dinheiro mais no planeta inteiro, quando um número considerável de pessoas aceitar que existe a centelha divina. Bom, agora quais são as consequências de aceitar a centelha divina? Dentro do mendigo e dentro de mim? E agora, como é que faz? Por isso que funciona. Se o mendigo fizer isso, com esta alegria intrínseca da centelha divina, o mendigo sai daquela situação. É por isso que funciona. O que está dentro do carro continuará com os problemas dele. Se ele não aceita a centelha divina, mas o mendigo sairia dessa situação tranquilamente, porque teria o todo atuando no mendigo, e o todo passaria alegria para todo mundo que está ali parado no farol. E se o mendigo se transforma num canal do todo, a vida dele muda praticamente e instantaneamente. Mas é preciso fazer essa experiência. Agora, não precisa virar mendigo para sentir a centelha. Pode ser do jeito que está na sua profissão, sem mexer nada. É só aceitar a centelha divina que existe dentro de cada ser do universo, dentro de tudo que existe no universo. No vírus, ameba, chimpanzé, tem a centelha divina, evoluindo o ego, não a centelha. É o ego que está encobrindo ali, que está evoluindo. O único conhecimento que faltaria e falta para acabar com toda a miséria que existe em todo o planeta. É só isso. Mas não precisa sair vendendo bolo e falando da centelha divina. Não precisa. Só fala de bolo. Vai lá com o bolinho e vende, que o povo vai ficar feliz. Vende na hora do lanche. Você fica associada com o bolo a hora que eles batem papo, ficam felizes, contam piadas, é a hora do bolo. E de quem? Você. Associaram a sua pessoa com a felicidade daquele momento. Adivinha? Que os cobradores falaram para você? Traz mais bolo. É isso. Eles ficaram felizes. Eles precisam de mais bolo. Aí, ela fica mais feliz e todo mundo ganha. Qual o resultado deu isso? Nada. Parou. Então, no fundo, é uma questão da filosofia de vida de aceitar a centelha divina. Mas tudo bem, isso é outra história.
Não tem problema, joga o jogo. Não tem problema, competição, produção, comercialização, divulgação. Não haverá problema algum de crescimento se divulgar corretamente. E o que é divulgar corretamente? Usar os meios que já existem hoje de uma forma eficiente. Mensagem. Divulgar uma mensagem alegre e feliz, seja produto que for, seja o serviço que for. A divulgação tem que ser alegre. Não haverá limite de pedidos para o seu produto, para o seu serviço, se isso for divulgado com alegria. Se você vai tirar uma foto para colocar num site, num blog, num Face ou qualquer outra rede, tem que ser alegre. As pessoas têm que olhar isso e têm que sentir que há alegria nessa foto. Sem isso, nem posta, nem fala nada. Se não tiver essa mensagem de alegria, é melhor não fazer nada, que é perder dinheiro, tempo e perder tudo. Então, com todos esses meios à disposição de todo mundo, onde está o problema? Mas a pessoa fala assim: eu não sei escrever. O escrever, de onde vem o escrever? Da centelha divina. Saiba ou não, vem da intuição. O que deve ser escrito, não pelo ego, pela intuição. Para escrever, precisa fazer o quê? Papel e caneta, e escreve. Computador, digita, sem pôr ego. É só isso. Então, por mais que se explique, escreve assim, assim, assado, que vai dar certo. Se colocar ego nisso, não consegue. Eu não sei escrever? Esse é o ego da pessoa que não consegue escrever, porque está colocando toda essa resistência ao crescimento. Tudo que a gente falou até agora sobre os 30 produtos, esse limite, tudo isso é ego. Porque quando batesse nos 30 produtos, se cada um da família pensasse: nós estamos aqui vendendo para a centelha divina, esse é um serviço para a centelha divina, é para ela que estamos trabalhando e vamos continuar, e seja lá o que tiver que fazer, vamos fazer alegremente, todos felizes. Não haveria problema algum, porque não teria ego para ter atrito e reclamações. Aí tem que trabalhar, já estou cansado desse negócio. Aí já ficou difícil. Ai, que horror! Não haveria isso quando a centelha divina assumisse e se deixasse ela atuar. O assunto começa. Vou jogar o jogo do mundo, mas daqui a pouco já virou para a centelha divina. Já sei, passou 1 hora e tanto, apareceu a centelha divina na história. Mas só que minha função é passar soluções, ideias, passar conhecimento, passar experiência. Se eu só falar o que não funciona, não vai adiantar nada. Nem assiste isso. Mais cedo ou mais tarde vai acabar calhando no soltar e na centelha. Vai. Se olhar N vídeos pela frente, ou 71 para trás, vai cair nessa situação de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Porque é a única solução que existe. Ninguém vai levar a sério só isso. Para isso ser aceito da centelha assumir o controle nesse planeta, e isso passar a ser uma civilização amorosa, não importa. Se não agora, um dia. Mas a semente tem que ser lançada. Então, a questão é simples. Dá para jogar o jogo do mundo? Dá. Dá a regrinha para jogar o jogo do mundo. Compete com alegria. Sem zona de conforto, sem reclamação, sem ficar murmurando, sem achar que está bom, que está demais, que está vendendo muito, sem nada deste muro de lamentações quando a coisa começar a virar o pedido de 5.000 panetones. Porque pedirão os 5.000 panetones com certeza. A não ser que você tire a divulgação do ar. Aí para tudo. Aí acabou e volta tudo lá atrás. Mas se não tirar a divulgação, inevitavelmente chegará nos 5.000 panetones. Não tem como. É impossível, a não ser que você vá fazer um produto horrível. Aí é claro. Mas se fizer direito, é impossível não ter crescimento. Então, esse dilema, digamos, existencial, ele tem que ser resolvido antes da coisa começar. É o que eu sugiro. Filosofia antes de começar a pôr o negócio no ar.
antes de fazer dívida, de comprar equipamentos, os insumos, antes. Sempre tem que conversar antes. Quem serão os sócios? A família? Conversa. Olha, gente, o que nós pretendemos fazer? Nós vamos fazer assim, assado. Bom, vai acontecer assado. Assim, em uma semana isso, num mês, 6 meses, 1 ano. Só observa. Vai explicando o futuro que está lá na frente e observa as reações. E na hora que começar a se remexer na cadeira, você já sabe que bateu na zona de conforto. Explica que tem que crescer, que não tem jeito de haver isso. E se colocar a roda em andamento, porque a roda gira. Porque aí evita-se isso. E fica uma história repetitiva. Começa a coisa e vamos fazer, e assim que andou, estanca. Para. Crise existencial, porque está vendendo muito. Aí cai na situação que eu já expliquei. Quanto mais administrar, organizar, mais cresce. Aí não vai ter fim isso? Não vai ter fim. Se quiser ter fim, vende os caminhões. 1 caminhão por mês. Olha, quanto vale um caminhão? Acaba os caminhões. Crescer é a essência do universo. Essa movimentação frenética, essa velocidade frenética que tem o universo organizado. 106 mil quilômetros por hora. É normal. Tudo é assim. Em qualquer lugar nessa dimensão. Na próxima e na outra e na outra. Para baixo, para cima. Não tem escapatória. Até para baixo tem crescimento? Tem. Simples. Sabe por quê? Porque tem competição. Para baixo, tem competição feroz. É a única regra que tem é poder. Nada mais. E quem pode o mais, chora menos. Lembram desse velho ditado? Ou cresce, ou cresce. Para cima está no livre-arbítrio de cada um. Mas também, ficar na zona de conforto não funcionará por muito tempo. Lógico, é uma tentação gigantesca. Assim que eu estabilizei, vou ficar aqui agora, eu não saio mais. Não existe isso. Um dia sai, de um jeito ou de outro. A centelha tem que acumular conhecimento, experiências, vivenciar crescimento de um jeito ou de outro. Quando a pessoa puxa o freio, ela está puxando o freio da centelha. Ela não deixa a centelha crescer. Fica encapsulada, parada, porque não entra informação. Porque não faz mais nada, nem estuda, nem trabalha, nada. A centelha está lá, vamos dizer, desesperada para crescer, para emanar, fazer, ficar alegre. E não consegue por quê? Porque está presa dentro de um ser X. Então, ficar estável não funciona. Uma dica para avaliar bem os planos futuros. Eu acho que por hoje já tem material suficiente para isso ser pensado, estudado, avaliado, analisado. Autoavaliação. N vezes. Porque pode assistir de novo, pausa, para e pensa. O que quer dizer isso? Pensa bastante. Não entendeu? Volta, continua. Ainda bem que existe essa tecnologia, porque é literalmente impossível uma pessoa atender 7 bilhões de pessoas uma a uma. É impossível. Quase que 100% das perguntas são só sobre dinheiro. E todas recaem na situação explicada aqui hoje. Varia o produto, varia o serviço, a situação, mas é pouca mudança. Detalhes. As questões de visão de mundo, filosóficas, procedimentos, autossabotagem, zona de conforto, alegria, tristeza, etc., são sempre as mesmas. O problema se repete milhões e milhões de vezes, mas é sempre o mesmo. A solução é sempre a mesma. E isso tudo já foi dito há milhares de anos por várias pessoas. Lao Tse falou tudo isso. Ele escreveu tudo isso. O suficiente para que toda essa prosperidade pudesse acontecer sem maiores problemas. Então, quando você lê o tal,
Está tudo dito ali, tudo dito. Solta que as coisas andam. Deixa o fluxo do universo fluir, que a coisa anda. Não põe pressão, não põe ansiedade. Agora, Lao Tse não poderia descer em mais detalhe, porque senão ele não conseguiria nem passar o que ele conseguiu passar. Porque soltar, como foi dito, é a coisa mais poderosa que existe no universo. Não tem procedimento mais poderoso que esse. Basta pensar um pouco, que a pessoa chega à conclusão e se puser em prática, então, ela não terá dúvida alguma. Por isso que ele falou, o tal não pode ser ensinado, ele tem que ser vivenciado. Isso que foi escrito e passado é mais do que suficiente, porque entendido o conceito, basta que seja aplicado. Se fizer isso, todo esse problema do jogar o jogo desaparece. Todo o problema de jogar o jogo desaparece se a pessoa soltar. Trabalha, estuda e solta. Deixa o feijãozinho nascer, coloca na terra, água, é só esperar. Solta o feijão. Se for lá cavar e abrir o buraco para saber o que está acontecendo com o feijão, não vai ter feijão. E se deixar ele em paz, ele cresce. Acontece a mesma coisa com tudo que fizer na vida. Faz um negócio e coloca ele andando e solta os resultados. Eles aparecerão no devido tempo. Voltando um pouco, se a moça voltasse forçando, vocês não vão comprar o bolo? Vocês têm que comprar mais bolo, eu tenho dívida para pagar, vocês têm que comprar bolo. O que ia acontecer? Acabaria a venda do bolo. Pressionou, acabou a venda. Como ela foi alegre, feliz e sorrindo, vendeu tudo, continuaria vendendo até o fim do século se não parasse, como já foi explicado. Portanto, nunca forçar, nunca, que aí tudo anda. Não é não fazer nada, é continuar trabalhando, mas não forçar os resultados. Não precisa. O rapaz só falou, gostei do panetone da minha amiga, e veio 5.000 pedidos. Ele não falou, vocês têm que comprar o panetone da minha amiga. Ele só falou, gostei de provar o panetone. Funciona por si só em qualquer situação. Qualquer. Não tem situação na vida de uma pessoa que, se aplicar o soltar, não funciona. Sempre o resultado será o melhor possível. O melhor possível nem sempre não é o resultado que você quer. É o melhor possível. Porque se tiver que ser o resultado que você quer, aí não é soltar. Aí é o ego que quer o resultado. Quando a pessoa aceita que algo pode ser o melhor possível, ela aceita o que vier. Está ótimo, porque foi a centelha divina que decidiu que aquele resultado é o melhor naquele momento, naquela situação. Isso é o soltar. Portanto, é de dentro, é vivenciado e só assim pode haver alegria de viver. Obrigado. Vamos adentrar na filosofia do Zen Budismo e Taoísmo, teoria a qual dá suporte para que fique claro o soltar.